Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clamor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E ao clamor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Amém, irmãos? Somente esses versículos da palavra de Deus. Pois bem, todos nós conhecemos a história de Moisés, todos nós conhecemos a história do povo. Na última quarta-feira nós falamos aqui a respeito do que aconteceu com eles quando Deus os libertou da escravidão do Egito e os trouxe até o deserto para ali então entregar a eles leis, entregar a sua própria constituição e fazer deles uma nação. Porque até então não era uma nação constituída, não tinham leis, não tinham princípios, tinham apenas a sua crença, ainda que um pouco turva, de Deus. Mas a Bíblia vai dizendo sobre o que aconteceu, e é o que eu quero falar nesta noite. E o título da mensagem, quando eu preguei a primeira vez, foi o seguinte: é hora de decisão. Subir ao monte para ter uma comunhão mais íntima com Deus, ou se contentar com aquilo que já recebemos dele? Será que nós temos ou podemos subir ao monte, temos a condição, ou podemos subir mais ao monte, mais próximo de Deus, ou nos aproximarmos ainda mais do monte, para termos uma experiência maior com Deus, ou está bom do jeito que está? A experiência que nós já temos, aceitei a Jesus, já está bom, eu já tenho algumas experiências, eu já ouvi experiências dos outros, e às vezes nós vivemos uma vida, irmãos, de ouvir a experiência dos outros. Quantas vezes nós nos animamos de ouvir o testemunho de uma pessoa? O testemunho do irmão que sobe no púlpito e conta o que aconteceu. Olha, eu era assim e Deus abençoou minha vida, hoje eu sou uma pessoa abençoada, hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo, ou Deus me libertou das drogas, e nós nos alegramos com aquilo e vivemos o testemunho dos outros. E quando vamos falar, pelo amor de Deus, para uma outra pessoa, nós sempre lembramos do testemunho do outro que nós ouvimos e não lembramos do nosso próprio testemunho para dar para aquela pessoa. E nós muitas vezes falamos com certeza: olha, Deus pode mudar a sua vida. Então nós contamos a experiência de alguém que foi liberto das drogas e que Deus fez um movimento na vida daquela pessoa, e nós testemunhamos não daquilo que Deus fez na nossa vida, mas daquilo que Deus fez na vida dos outros. Então nós vivemos de testemunho em testemunho dos outros. Muitas vezes faltam-nos algumas experiências para contarmos para as pessoas que Deus nos conhece. O Israel havia passado por experiências marcantes com Deus. Presenciaram 10 pragas no Egito. E haja vista que algumas pessoas não acreditam no que está escrito aqui neste livro sagrado. Alguns acreditam que simplesmente foi algumas histórias fictícias, algumas histórias que as pessoas ouviram. Outras pessoas acreditam e dizem simplesmente fruto da imaginação de alguém. A história do Êxodo, por exemplo, já ouvi testemunho de alguém contar que uma criança na escola defendendo a tese que Deus havia aberto o mar, e o seu professor dizendo a ele que não, que há uma época ali em que as águas baixam, e então as águas batem nas canelas,
do Mar Vermelho. E é aí que o povo passou. Não houve um milagre. E aquela criança, então, os olhinhos brilhando, olhando para o professor, abriu o seu ouvido e disse assim: é aí, professor, que eu acredito mais ainda nas coisas de Deus. Ele falou: por que você acredita ainda mais? Eu acabei de dizer para você que não houve milagre. É um processo das águas baixarem. Ele disse: é aí que eu creio mais em Deus. Por quê? Porque o Senhor conseguiu explicar como é que o povo passou, apesar da Bíblia dizer que o povo passou a pé enxuto, ou seja, quando o povo passou, levantava poeira em meio ao Mar Vermelho. Mas já que o Senhor disse que não foi, eu até acredito. Mas aconteceu um milagre ainda maior. E ele disse: qual foi o milagre? Como podem os soldados egípcios, os cavalos dos egípcios, morrerem afogados se as águas batiam pelas canelas? E o professor ficou sem resposta. Algumas pessoas tentam defender que algumas histórias bíblicas não aconteceram de fato naquela noite. E durante alguns anos, alguns estudiosos, eruditos, que iam contra a Bíblia Sagrada, defendiam a tese de que as 10 pragas do Egito nunca aconteceram. E conseguiram encontrar nos manuscritos em templos egípcios, templos já destruídos, cobertos pela areia, conseguiram fazer escavações, algumas cidades egípcias conseguiram tirar do fundo da areia, e encontraram o pergaminho de um sacerdote egípcio. Se vocês quiserem, pode entrar na internet e buscar alguma coisa sobre as 10 pragas do Egito. E colocaram a comparação do que está escrito naquele pergaminho com o que está escrito na Bíblia. A primeira praga que veio sobre o Egito, qual foi? A Bíblia diz que o rio Nilo e todas as fontes de água do Egito tornaram-se em sangue. E houve morte sobre as águas do Nilo. Os peixes morreram. E lá no manuscrito, no pergaminho egípcio, que foi encontrado, está escrito: uma mortandade assolou todas as águas do Nilo. O Nilo tornou-se em sangue. E descreve todas as pragas do Egito, e uma delas diz assim: olha, havia trevas sobre todas as partes do Egito, menos na terra de Gósen, aonde os escravos permaneciam, havia luz. Mas durante 3 dias, o Egito mergulhou em densas trevas que poderiam ser apalpadas. Está escrito na Bíblia. Uma das pragas, ele mandou uma escuridão no Egito que quase que se apalpava. E durante 3 dias, nenhum egípcio se levantou do lugar, porque não conseguia enxergar um palmo à sua frente. Ele diz que uma assolação caiu do céu, pedras caíam do céu em forma de fogo e queimava as suas plantações, destruía suas casas, morte sobre o Egito. E uma das pragas do Egito diz que Deus mandou fogo do céu, chuva de pedra, e a pedra caía com fogo no chão, destruindo o Egito. Ele dizendo no pergaminho que uma nuvem de gafanhotos tomou conta das terras do Egito, misturava-se com areia, forrava-se como um tapete nas ruas dos egípcios. E na Bíblia está dizendo: Deus mandou uma nuvem de gafanhotos, tal ponto que cobria toda a terra do Egito, parecendo um tapete. E por fim, ele escreve: houve choro, clamou em toda a terra do Egito, porque durante a noite morreu todos os primogênitos do Egito, inclusive filho de Faraó. O que está escrito na Bíblia? Pregamos quarta-feira aqui. Deus disse para Moisés: diga ao povo que celebrem para mim a Páscoa. E após a Páscoa, durante 7 dias, não comerão pão com fermento. Será o dia que o Senhor livrará Israel. Porque à meia-noite eu passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos dos egípcios. É livramento do Senhor para Israel. Para mim. Enquanto tentaram dizer que a Bíblia estava errada,
a história, a própria história, nos mostra que a Bíblia tem razão. E aqui nesse assunto que nós vemos aqui, vale acrescentar para você. O povo havia tido experiências com Deus que talvez eu e você ainda não tivemos. Talvez você ainda não viu Deus fazer essas proezas. Não viu. O povo viu. 10 pragas que veio sobre o Egito, devastou os egípcios. E a Bíblia ainda diz que quando eles atravessam o mar vermelho e chegam do outro lado, os egípcios, os soldados, invadem o mar. E quando chegam no meio do mar, a Bíblia diz que Deus começa a dificultar o andar das carruagens, dos carros, daqueles cavaleiros. Os cavalos começam a atolar as suas patas e não conseguem andar. Até que os soldados gritam um para o outro: o Deus dos israelitas, dos hebreus, se virou contra nós. Vamos fugir. E quando eles se voltam para fugir, estando já no meio do mar, 19 quilômetros, com mais ou menos 700 metros de largura, paredes de água de cerca de 22 a 30 metros de altura, não tinha para onde correr, vamos voltar. E quando tomar a iniciativa de voltar, a Bíblia diz: e Deus disse a Moisés: levanta a tua mão, toca sobre as águas, porque hoje os egípcios que você vê, nunca mais tornarei a ver. E ele estende a mão sobre as águas vão fechando, e eu acredito que aquilo fez pressão naqueles egípcios, e a Bíblia diz que os corpos dos egípcios boiavam na praia do Mar Vermelho. E Israel foi liberto. Israel agora estava livre. Agora poderia se consolidar como nação. Não são mais escravos. 3 meses depois da libertação do Egito, eles chegam aonde Deus havia determinado que eles adorassem a Deus e oferecessem sacrifício. Monte Sinai. Conhecido na Bíblia também como o Horebe, o monte de Deus. É aí que entra o mais interessante dessa mensagem de Deus para nós. Deus chama Moisés e diz: Moisés, manda o povo se santificar. Manda o povo lavar as suas roupas. Manda o povo se preparar. Porque no terceiro dia dessa preparação, eu quero todos em volta do monte. Eu vou provar para eles que eu sou o Senhor. Eu vou descer este monte. Eles vão ver eu descer neste monte. Vão ouvir a minha voz, porque eu vou falar com eles. Vão ouvir quando o toque da trombeta for soado. E vão ouvir os trovões. E vão ouvir a minha voz. Eu vou falar com eles de viva voz. Quantos aqui já teve experiência de ouvir a voz de Deus? De Deus chamar você pelo nome. Uma experiência tremenda, não é? Ou seria uma experiência tremenda? Eu já tive esse privilégio. Já ouvi nitidamente Deus me chamar. Já ouvi. Dentro de um ônibus. Já contei, mas tem algumas pessoas aqui que ainda não ouviram. Fui para a cidade de Votuporanga. Foi a última vez que vi meu pai com saúde. Última vez. Já tem muitos anos. E lá, estávamos juntos. Ele voltou dentro do ônibus para voltar. Fiquei uma semana com ele. Para voltar para São José dos Campos. Estava trabalhando, cheio de dívidas. E foi lá para trabalhar para poder pagar as dívidas. E nos deixou a família em São José dos Campos. Quando eu entrei dentro do ônibus, eu me senti solitário. Alguma coisa dizia que eu ia passar muitos anos sem ver o meu pai. E eu entrei dentro do ônibus, e aquela viagem longa de Votuporanga para cá, para São José dos Campos, e aquele ônibus que para em tudo quanto é lugar, desce um monte de gente, sobe um monte de gente. Aquele ônibus que te dá canseira, mas nunca ninguém sentava do lado onde eu estava. Ninguém.
As pessoas chegavam, estudavam, chegavam a jogar as malas, e olhavam, pegavam as malas e iam sentar do outro lado. E eu disse, puxa vida, nem ninguém para sentar, ninguém para conversar comigo. E eu sentindo solitário, sozinho. E no meio da viagem, eu muito triste. Eu fechei os olhos e comecei assim a falar com Deus e eu ouvi chamar pelo nome. Chamando pelo nome, Gilberto. E eu levantei, fiquei então o corredor daquele ônibus, tinha gente dormindo. Naquela época era o tal do Walkman. Hoje é difícil demais. Você fala para o camarada assim, eu vou te dar um Walkman. Na hora só, o que é isso? Nem sabe o que é isso mais. Eu sei. E tinha outros que estavam ali dormindo, outros conversando. Eu voltei, sentei no meu lugarzinho, fechei os olhos assim, cocei a cabeça no bico e falei assim, puxa vida, Deus, que solidão! E aí eu ouvi chamar de novo, Gilberto. Eu abri o olho e me lembrei de Samuel. A Bíblia diz que Samuel foi dormir e ouviu chamar. Levantou, foi até o profeta e disse assim, pois não? E o sacerdote, não te chamei, volta para cá. Ele vai deitar e ouve Deus, Samuel. Levanta para lá, mas o senhor me chamou? Não te chamei não. Ele volta a deitar, daqui a pouco ele ouve Deus, Samuel. Ele vai lá, não, o senhor me chamou de novo. Não te chamei. Volta. E quando ouvir a voz de novo, diga a ele, vem aqui, Senhor. E ele deitou. E de repente ele ouviu a voz de novo, Samuel. Ele abriu os olhos e disse, eis aqui, Senhor. E Deus falou com Samuel. E Deus então mostra para Samuel o que havia de fazer com a família de Eli. E naquele ônibus, eu me lembrei disso. E então falei dentro de mim, Deus, se é o Senhor, então fala comigo. E Deus falou comigo. Você não está sozinho, Gilberto. Eu estou com você. E aquilo me confortou. Porque Deus ali na conversa disse para mim, eu não permiti que ninguém sentasse do seu lado. Porque eu estou viajando com você. Aqui dentro deste ônibus. É eu que estou aqui do seu lado. E aquilo me confortou. Eu fui até uns amigos meus com aquela mesma da viagem, tornou-se a melhor viagem do mundo. Depois disso, só fui ver meu pai 5 anos depois, doente. Faleceu agora. Esse ano faleceu. Mas eu ouvi a voz de Deus no momento que eu mais precisei. Quantos de nós gostaríamos de ter experiências ainda maiores? Talvez você ainda não tenha tido essa experiência com Deus. Aquele povo teve uma experiência incalculável com Deus. Viu 10 pragas sobre o Egito. Viu o mar se abrir. Viu os egípcios que os perseguiam morrer nas águas do Mar Vermelho. Mas agora Deus quer trazer a eles uma experiência ainda maior. Disse assim, Moisés, faça o povo se preparar, porque eu vou me apresentar a eles. Eles vão ver quando eu vou descer neste monte. Eles vão presenciar algo que nunca presenciaram. E então a Bíblia vai dizendo que no dia marcado, todo o povo ali em volta do monte, uma nuvem espessa e escura desce sobre o cume do monte. O mesmo monte que Deus havia se apresentado a Moisés através de uma sarça ardente, quando o chamou para o ministério. E o povo todo olhando aquilo, então começa, a Bíblia diz, que eles começam a ouvir o barulho das trombetas. Eram os anjos anunciando que o grande Jeová estava descendo no cume daquele monte. Ainda no livro do Êxodo conta, ainda nessa mesma trajetória, que os 70 anciões separados para ajudar Moisés, mais Arão, irmão dele, sacerdote, sumo sacerdote, ungido e levantado por Moisés, chegam a ver algo que os outros não viram. A Bíblia diz, no livro do Êxodo, que eles chegam a ver os pés do Senhor brilhar
monte. E todo o povo estava ali atento. E de repente começou-se a ouvir, e o barulho, e a Bíblia diz aqui no texto que nós lemos, que quando ouvirem, eles estivessem ouvindo. E o barulho foi contínuo e foi aumentando, aquele barulho que não para. Já viu aquele camararia? Põe a mão na buzina e não solta por nada. E fica aquele negócio berrando. Parece que vai esgoelar o carro. O carro não está aguentando, mas. Você toca saco, né? Você consegue permanecer, você consegue permanecer soprando sax. Danilo também toca. Por mais de 10 minutos, na mesma nota. Falta fôlego, falta. Imagina os anjos com as trombetas, todos no único tom, tocando. E vão aumentando o tom da nota. No único fôlego. Foi o que aconteceu. E quando foi aumentando, e começaram a ouvir trovões, que era o momento que Deus ia falar com o povo. Era o momento que eles teriam a maior experiência da vida deles. O próprio Deus Jeová. Aliás, alguém sabe o porquê do nome Jeová? Ou no hebraico, Yahvé, ou na pronúncia, Yahvé. Alguém sabe, alguém tem noção? Eu vou lhes dizer. Quando Moisés vai e passa 40 anos fugindo do Egito e vive no deserto midian, casa-se com uma mulher, filha de sacerdote. E aquele sacerdote era conhecido como sacerdote de Deus Altíssimo. E um dia, apacentando as ovelhas do sogro, chamado Jetro, do sacerdote, ele estava ali aprendendo coisas novas. E estava aprendendo durante 40 anos sobre um Deus, o Deus dos hebreus, dos escravos, dos pais dele, que estavam presos no Egito, como escravos. E ele aprendeu algo sobre esse Deus. E os povos ali da região, alguns povos ali, também descendentes de Abraão, que seguiam também uma cultura de ter um único Deus, olhavam para o Monte Sinai, e aquele Monte Sinai já era por comum verem trovões saírem de lá, e as pedras de lá já eram pedras queimadas, vegetação lá não tinha. E o que chamava a atenção deles é que de quando em quando trovões saíam de lá, como se houvesse explosões, como se fosse um vulcão em erupção. E aquela região não tem vulcão. Não tem. Então eles começavam a chamar Deus de um Deus dínamo, um Deus de explosões, um Deus capaz de se relacionar com alguém, com o homem. E quando Moisés, lá tendo experiência nesse monte com Deus, antes de ir ao Egito libertar o povo, ele pergunta para Deus, Deus falando com ele bem da taça dele, uma taça, um arbusto, pegando fogo, mas não se consumia, não queimava, não saía fumaça. E Deus falando através do povo com ele, ele pergunta, olha, eu vou ao Egito, vou libertar o povo, mas qual o teu nome? O povo vai me perguntar qual o nome do Senhor. Que eu respondo? O Egito tem deuses. E todos eles conhecem os nomes dos seus deuses e a imagem dos seus deuses. Qual é o teu nome? E Deus responde para ele, eu sou o que sou. Diga ao povo, o eu sou me enviou a voz. Então Moisés pega esta palavra que ele recebeu de Deus, mais do que ele conheceu do seu sogro, e o que ouviu daquele povo que vivia ali na região, sobre o Deus que descia naquele monte, conhecido como Horebe, ou Monte Sinai. Então ele coloca a junção dos nomes, que é um nome impronunciável, conhecido como tetragrama, são 4 letras do alfabeto hebraico, não possui consoante nenhuma. Aliás, não possui vogal, apenas consoante. É um nome
charme. E Moisés então colocou, e na leitura sai que Yahvé, no nosso português, pegaram a palavra Adonai e as vogais dela e colocaram ali, a palavra Adonai que significa Senhor. E traduzido para o português é o Jeová. E Jeová significa Senhor. Moisés então começa a apresentar ao povo: Jeová vai falar conosco agora. E quando o barulho começa a aumentar, e Deus vai então para falar com eles falam no capítulo de número 20. Olha o que diz, versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clamor da trombeta, e o monte fumegava. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. E disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. E respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Mas o povo estava de longe, e disseram: não, Moisés, não deixa Deus falar conosco. Fala você com ele, e depois você transmita para nós. O povo perdeu a maior oportunidade da vida deles, de ter uma experiência ainda maior com Deus. Quantas vezes nós perdemos oportunidade de termos uma experiência ainda maior com Deus? Talvez, eu não sei se com você foi assim quando você aceitou a Jesus, pelo menos comigo foi. Eu não perdi o culto. Eu não perdi o culto. Se fizesse, irmão Marcos, se tivesse culto a semana inteira, o dia inteiro eu estava lá. Me esvaindo de fome, nem eu buscar o livro. Que às vezes a igreja antigamente fazia um dia inteiro com Deus. Estava um cobertão lá de manhã e fome, mas estava lá. Porque eu queria ter uma experiência mais com Deus. Eu queria que Deus viesse de uma forma que eu ainda não tinha experimentado. Por exemplo, batismo com o Espírito Santo, coisa gloriosa. Aqui quem entrou no batizado com o Espírito Santo? Todos são batizados com o Espírito Santo? Você é batizado com o Espírito Santo? Coisa gloriosa, não? Não tem como explicar a sensação. É inexplicável. Mas olha que eu queria. E nada, os pastores chamaram uma oração. Já estava eu. A minha cabecinha, o meu pescocinho, ele navegava assim, para ver se encontrava uma mão abençoada. Que às vezes eu vi uns pastorzão que vinha pregar e estendia a mão sobre a cabeça da pessoa, a pessoa batendo lá, estava eu com a mão na cabeça na mão dele. E nada. Mas eu não desisti. Eu queria ter uma experiência mais com Deus. Porque logo bem pouco convertido, um dia eu fui num culto. E naquele culto eu vi um camarada que tocava guitarra. Era mais ou menos nesse poste do Monte Aro, assim. E tocava guitarra assim, de olhos fechados. E falava uma língua que eu sempre fui assim meio fascinado pelo povo do Oriente Médio, pela língua árabe, pelo hebraico. E eu logo percebi que tinha alguém dentro daquela igreja, uma multidão de pessoas, que não estava falando português. Eu disfarçadamente subi no banco e estiquei o pescoço. Eu queria ver. Lá na frente tinha o rapaz, cabeça baixa, de olhos fechados, tocando a guitarra e falando numa língua diferente. Aquilo me chamou a atenção. E o irmão que estava do meu lado, eu o nome dele, o irmão Beldigo, viu que eu estava impressionado com aquilo, ele encostou assim no meu ouvido e disse assim: está vendo aquilo? Ele falou: é a maior experiência que o crente
depois da salvação dele. Mas o que é aquilo? Convidar um árabe para tocar, isso não. É um irmão músico da igreja. É que ele é batizado com o Espírito Santo. Eu desci daquele banco e falei, o que é isso? Ele foi lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, estando os apóstolos e o povo reunido orando. Oh, aleluia. Veio sobre eles um som como de um vento impetuoso, línguas como que de fogo repartidas entre eles, desceu sobre eles, e saíram falando em outras línguas, e pregaram o Evangelho. E eu olhei para ele, olhei para mim e disse, eu quero isso na minha vida. Eu quero isso na minha vida. E passei a buscar. Eu aceitei a Jesus no segundo de agosto de 1994. Me batizei nas águas dia 31 de dezembro de 1994. E quando eu fui ser batizado nas águas, eu vi as pessoas que entravam nas águas, mergulhavam, quando saíam batizado do Espírito Santo. Eu dizia, eu quero também. O pastor que me batizou, eu lembro o nome dele, vocês não conheceram. O pastor de Minas não está mais em Minas, está em Eugênio mesmo. Chama-se Hermes. E esse pastor me pegou assim no braço e disse assim, eu naquela fissura, naquela fé. E ele disse, se você crê que Jesus Cristo veio em carne, ressuscitou entre os mortos para nos dar vida eterna, e é filho de Deus, eu disse, eu creio. Ele disse, sobre a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu com aquela fé, eu ia levantar falando em línguas estranhas, e eu todo ali já emocionado, eu chorando. Ele desceu nas águas e me levantou. Eu só fiz aquele gatinho de água que eu tinha engolido água. Quase que me afoguei. Que bacana. No pequenininho, e ele me segurando aqui assim, e as pernas balançando no marinheiro. Mas eu morro de medo de água. Até hoje eu não sei nadar. Eu subi as escadas da igreja sede, alegre porque me batizei, mas triste porque não fui batizado com o Espírito Santo. E quando eu estava trocando de roupa ali, triste, fui para casa, e eu botei um propósito, eu vou buscar, até eu conseguir. Eu preciso ter essa experiência com Deus, porque eu sei que Deus vai fazer algo diferente na minha vida, e fui buscar. Pastor janeiro, fevereiro, quando chegou o mês de abril, congresso das irmãs, e eu fui buscar o pastor, fiquei numa esquina esperando o pastor chegar, porque eu não sabia onde era a igreja, e entrei com o pastor, eu olhei para ele, já era um ancião. Eu confesso que eu olhei para ele, o nome dele era pastor Rafael Cabral, São dos Irmãos. E eu olhei para ele, e eu falei assim, comigo mesmo, puxa vida, é esse aí que vai orar? É esse aí que vai pregar? Coitadinhos, que não tem nem força para nada. E um irmão que vem com ele, irmão Eudes, Barbudinho, no forte do Eric, carequinha, médico. E ele começou aquela mensagem mansa, aquela mensagem tão tranquila, e de repente o irmão Eudes cantou, muito bonito. Aí ele pegou e falou assim, pastor, eu lá no encostado na porta, assim, desse jeito. E de repente ele falou assim, eu quero apenas quem não é batizado do Espírito Santo, vem aqui na frente. O pessoal começou a ir. Um me cutucou, vamos lá, você não vou não. Mas você quer tanto, você quer tanto, mas não vou não. É dos porquê, não é nada não, mas é que aquilo não inspirou. Era um ancião. Mas eu era jovem, eu esperava um pregador digno, um pregador forte. E de repente eu vi as pessoas lá na frente. Aí o irmão Eudes começou a cantar uma canção. É até um louvor da harpa. E quando afundaram o Titanic, diz a história que os músicos cantaram.
cantado pela última vez, só com a música. Presta atenção. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Eu me lembro bem na hora que ele falou assim, ainda que esteja longe, que me una a ti. Algo veio sobre o meu coração de tal forma. E eu falei, eu preciso ir lá na frente. E fui na frente. Dali, o passo que eu dei, cheguei na frente. Os pastores desceram do púlpito e vieram orar para as pessoas, colocar as mãos. Eu me lembro que veio o pastor Edivaldo Moura Leite, o meu primeiro pastor da Assembleia de Deus, puxando da beira de manto, veio, botou a mão sobre a minha cabeça. Eu disse, filho, fecha os seus olhos. Eu fechei o olho. Eu não usava óculos na época. Eu fechei o olho. E assim é possível. Filho, só fecha o olho e relaxa, filho. Não faz não. Mas eu estava olhando por mim. Eu lembro que eu falei para esse pastor, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Ele botou a mão sobre a minha cabeça. E foi tão receba, meu filho, a unção de Deus sobre a tua vida. Ah, que dia glorioso. Parece que uma mão veio sobre mim e me tirou do chão. E os meus pés pareciam que levitavam. Eu não sentia mais o peso do meu próprio corpo. Eu não sentia nada. Eu só me lembro que me colocaram com a mão segurando o púlpito. E o pastor Rafael Cabral colocou a mão sobre a minha mão. E ele disse assim, Deus está transformando esse moço. E a partir de agora ele nunca mais será a mesma pessoa. Porque Deus não está só batizando com o Espírito Santo. Deus está entregando uma unção específica na vida desse moço. Eu fiquei 2 horas falando em línguas estranhas. 2 horas. Depois do culto, falando em línguas estranhas. E o povo todo ali se alegrando. O culto já tinha acabado. Quando acabou, eu alegre. O pastor Rafael Cabral deu um sorriso. E olhou para mim e disse assim, um dia nós vamos nos encontrar. Aguarde. Anos depois, eu me tornei pastor, construí igreja, abri igrejas. E um dia fui com um irmão em São José dos Campos, na casa de um pastor. E quando bateu no portão e saiu, quem que era? Pastor Rafael Cabral. Não, pastor. Velhinho, mais velhinho ainda. Isso passaram-se 10 anos. E quando eu fui falar com ele, eu chorei. E ele olhou para mim e disse, por que você está chorando, rapaz? O senhor não lembra de mim? Eu não. Contei para ele. Ele se alegrou também. E disse assim, eu sabia que Deus iria te usar nisso. Pois é, eu sou pastor. Talvez você precise ter uma experiência com Deus, coisa que você ainda não teve. Será que vamos nos acomodar, chegar apenas com a experiência que já tivemos? Como aquele povo, basta a experiência que nós tivemos com Deus. Fala para você, mas é de Deus, e não permita que Deus fale conosco. Deus quer se relacionar com você. Deus quer caminhar com você. Deus quer falar com você. Deus quer curar você. Deus quer entregar coisas grandes na sua vida. Deus quer mudar a sua visão sobre Ele. Deus quer fazer com que você enxergue além do que você entende do que é Deus. Às vezes as pessoas têm uma conotação diferente de quem é Deus. Às vezes as pessoas acreditam que Deus não está nem aí com ninguém. Como as criancinhas, às vezes, eu quando era pequeno, imaginava Deus, um velho sentado no trono, de barba branca, cabelo branco. Eu imaginava assim. Deus não é assim. Quando Deus disse para Moisés, Moisés, eu sou o que sou. No hebraico é Asher, Asher. Algo que se traduz mais ou menos assim. Eu sou o que sou. Eu sou a tua vida.
vida. Eu sou a tua salvação. Eu sou aquilo que você precisa que eu seja para você. Eu sou tudo para você. Eu sou aquele que pode mudar a sua história. Eu sou aquele que levanta o morro. Eu sou aquele que faz coisas maravilhosas. Quero que você fique de pé agora. Jesus tomou posse desta palavra de Jeová. Tomou posse do nome que Deus pronunciou para Moisés: eu sou o que sou. E um dia, conversando com os fariseus se indignaram com ele e disseram: eu sou filho de Deus. E já não pode você, sendo judeu, se denominar filho de Deus, se o nosso pai é Abraão. Jesus olhando para ele e disse: era antes que Abraão existisse, eu sou. E ele se manifestou no meio do povo com tudo aquilo que o povo precisava. Ele olhou para o paralítico há 38 anos. Durante 38 anos para abaixo paralítico, deitado na dentro do poço. E Jesus chegou ali, olhou para ele e disse: você quer que eu faça por você? O que você precisa? E aquele moço: não tem ninguém que me lance nas águas quando hoje vem embora. Justo mais que eu estou perguntando: levanta daqui, toma a sua cama e vai para a sua casa. E a Bíblia diz que ele se levantou, pegou a sua cama. 38 anos, amados. Imagina, 38 anos na vida. Nunca novo. Pegou a caminha dele, uma esteira, enrolou e saiu feliz. Jesus se manifestou como cura. Aquele moço precisava de cura e Jesus curou ele. O servo de Jericó chegou para ele e disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me deixar me devolver visão. E o Senhor, se você quer isso, eu quero visão. Então receba a sua visão. E o servo tornou a vida. O leproso chegou para Jesus e disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me deixar limpo. E é isso que você precisa. Então seja limpo. E a Bíblia diz que ele foi curado da lepra. Jesus é tudo aquilo que você precisa hoje. O que é que você precisa de Jesus hoje? Pastor, eu preciso que Ele cure a minha alma. Pastor, eu preciso que Ele cure o meu coração. Desceram o paralítico dentro do lugar onde ele estava. Jesus olhou para a alma do paralítico e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus estava curando para a alma daquele homem. Todo mundo disse que ele precisa de um Deus a Jesus. Tem que fazer uma coisa dessa. E Jesus disse: já para vocês verem que eu tenho poder para perdoar pecado. Eu vou dizer o que você está querendo ouvir. Olhou para o paralítico e disse: levanta, toma a sua cama e vai embora. E o paralítico levantou, pegou a caminha dele, e no meio daquela multidão ele foi andando, passou pelas portas caminhando e foi embora. Jesus está aqui nesta noite. E se você quer uma experiência com Deus, eu quero que você feche os seus olhos e preste atenção. Saudar junto com os nossos meninos e declare a Deus que Ele é tudo para você. Declare que Ele é o seu dono, que Ele é a sua paixão. Declare que Ele é aquele que vai levantar você. Santo Espírito de Deus.
glória agora para o Senhor Jesus. E Pai de Deus, agora pedindo o Senhor, me dê uma nova experiência com o Senhor. Deus, manifesta a tua glória sobre a minha vida. Muda a glória, muda a minha visão, muda a minha percepção. Deus, enche a minha vida com o teu Espírito. Vai no Deus agora, vai no Deus agora em nome de Jesus. Para que o céu lá, mude a Deus.
Em nome de Jesus. Olha agora para o seu irmão, para a sua irmã. Eu profetizo a bênção na sua vida. Eu profetizo a bênção na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Você vai para a sua casa. E vai para a sua casa buscando